Olá, este é o Teologia Crítica, um canal para entender a Bíblia. O Antigo Testamento usado pelos autores do Novo Testamento, ele era o mesmo que nós usamos hoje em dia? Vamos descobrir? Para os autores do Novo Testamento, revelação ou inspiração divina não se restringia aos textos que ora conhecemos. Vamos ver um exemplo disso. Segundo o autor de Mateus, sabemos quem é esse autor, mas segundo esse autor, né, lembrando, os evangelhos são de autoria anônima, nós não encontramos no próprio texto de Mateus a afirmação de que este evangelho foi escrito por este discípulo de Jesus. No final das contas, quando encontramos o nome Mateus, é na verdade uma referência a um personagem. O autor se refere a Mateus na terceira pessoa. Por isso eu falo o autor de Mateus. A tradição, a partir de Irineu, a partir ali do século II, traz a ideia de que Mateus, né, foi o autor e tudo mais. Talvez remonte a alguma tradição um pouco mais antiga. Mas Irineu ou outros pais da igreja não são a autoridade última, certo? Em relação ao texto, o texto traz a evidência interna. E nele nós temos Mateus como um personagem, assim como Jesus, tantos outros. O autor se refere a essas pessoas na terceira pessoa e não na primeira. Não se refere como sendo ele mesmo. Então, tudo que a gente sabe sobre a autoria desses textos é por tradição. O texto não diz quem é o autor. Então, segundo o autor de Mateus, José foi morar em Nazaré, para se cumprir a profecia que diz: ele será chamado Nazareno. Mateus 2, verso 23. Segundo o autor do Evangelho de Mateus, quando Jesus foi morar, quando o pai dele foi para Nazaré, o levou, Jesus, ao morar em Nazaré, estaria cumprindo os oráculos proféticos, pois o Messias deveria ser chamado de Nazareno. Onde está isso? Quais profecias do chamado Antigo Testamento disseram isso? Aliás, quais profetas do Antigo Testamento disseram isso? Quais livros proféticos contêm essa profecia? Resposta: nenhum. Isso mesmo, nenhum. Existe uma hipótese estranha, né? Há quem diga que Nazareno seria uma referência ao termo hebraico netzer, que significa rebento ou renovo, que aparece em vários profetas, como em Isaías, capítulo 11, verso 1. Ou seja, ao morar em Nazaré, Jesus estaria cumprindo a promessa de ser o rebento da dinastia de Davi, confirmando assim ser o Messias. O quê? What? Isso seria no mínimo esquisito. Quer dizer que para Jesus ser o renovo da família real de Davi, ele precisaria morar numa cidade cujo nome lembra renovo? É isso? É esquisito esse negócio. Uma hipótese estranha, né? Na verdade, ele, Jesus, precisaria ser da linhagem, ou seja, da família davídica, para pertencer à casa real e assim ter direito ao trono. Ninguém prova ter o direito a um trono por ir morar numa cidade cujo nome seja família, linhagem ou renovo. Isso é risível, ok? Já imaginou se tivéssemos a profecia assim? O Messias será uma pessoa que terá um lindo sorriso. E aí, Jesus, ao nascer numa cidade chamada Sorriso, por acaso em Mato Grosso tem uma cidade com esse nome. Então, Jesus, ao nascer numa cidade de Sorriso, bom, aí ele cumpriu a profecia. Nada a ver. Se a profecia fosse de que o Messias teria um lindo sorriso, ele tinha que ter um lindo sorriso. Não nascer numa cidade cujo nome lembre sorriso ou seja sorriso. Não faz sentido. Logo, se a profecia era que Jesus fosse o rebento da casa de Davi, Netzer, o renovo, isso significa dizer que deveria ser essa nova linhagem, ou esse novo filho dessa linhagem que nasceu e que agora ia ocupar o seu lugar no trono de Davi. Ou seja, basicamente, ele teria que ser da casa real, da família de Davi. Só isso. E não nascer numa cidade que lembre a ideia de renovo ou qualquer coisa nesse sentido. Certo? Alguns dizem, não, João, você está entendendo tudo errado. Isso aí é um jogo de palavras, netzer, né, no hebraico, que é renovo, com a palavra nazarios, que
É uma palavra no grego que lembra o hebraico netzer, tá? Até um jogo de palavras. Na verdade, é um midrash. Bom, o que é o midrash? Segundo o site cefaria.org, é um site especializado em textos hebraicos, judaicos, em midrashes, em comentários rabínicos, né? Você pode acessar, você vai encontrar muito material bacana, tá? Tá em inglês, mas um conhecimento básico do inglês e com a ajuda do Google você traduz muita coisa, tá certo? É uma indicação aqui do canal, o site cefaria.org, que é um site que tem muito conteúdo de judaísmo ortodoxo. Então, comentários rabínicos, midrashes, né, pesher, tem muita coisa nesse sentido. Então, segundo o site cefaria.org, o midrash ele consistiria em interpretações e elaborações sobre textos bíblicos, incluindo histórias, parábolas e leis. Seria uma interpretação de cunho mais alegórico, pegar um texto e alegorizá-lo, tá? Torná-lo em metáfora. Por exemplo, né, o Midrash Bamidbar Rabá, 14, verso 12. 14, verso 12. Midrash Bamidbar Rabá, 14, 12. É um comentário midrástico, né, do texto de Números 7, verso 13. Esse texto de Números é o seguinte, o autor que vai fazer o Midrash, ele pega um trecho desse texto que diz assim: 70 ciclos segundo o ciclo do sagrado. 70 ciclos segundo o ciclo sagrado. Números 7, verso 13. E aí o autor comenta, seguindo uma linha mais homilética, alegórica, tá? Ele fala assim, 70, esse número aí, seria algo para associar com as 70 nações que descenderam de Adão. Isso não está lá no texto de Números, tá? Número 7:13 fala o seguinte, fala, na verdade, o contexto ali é sobre oferta. O texto diz, a sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ou ciclo sagrado. Ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de cereais. Número 7:13. Veja que o texto todo está falando de oferta, né? Pesando aqui uma oferta. Não tem nada a ver com Adão. Então, isso aqui é elaboração, é o extrapolar do texto. Isso é o Midrash. É pegar o texto e extrapolar o sentido dele. Não é uma exegese. É muito mais uma arte homilética, de pregar em cima de um texto, tirando ele do seu contexto. Mas, mesmo quando você extrapola o sentido do texto, como obviamente isso aqui aconteceu, perceba que, ainda assim, o autor, antes de fazer a extrapolação, ele cita uma parte considerável do versículo. Veja só, 70 ciclos segundo o ciclo sagrado. Tá lá. 70 ciclos segundo o ciclo do santuário, ou ciclo sagrado. É bastante parecido. Tá? Toda vez que você vai fazer um midrash, o autor cita o texto primeiro, mantém a estrutura dele, cita o que ele acha interessante, ele não cita todo, mas o que ele cita lembra o texto e faz a consideração homilética dele, faz então a questão alegórica, ele extrapola o sentido. Pega uma ideia qualquer lá e alegoriza. Pegou aqui a ideia dos 70 e trouxe para a questão de seria uma referência a 70 nações que descenderam, supostamente, de Adão. Tá bom? Comparando. Então, eu já fiz a comparação. O autor de Mateus também faz o Midrash, né? Em vários momentos. Por exemplo, Mateus 2, verso 15. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Do Egito chamei meu filho. Mateus 2, verso 15. Quer dizer, José ficou lá no Egito até que Herodes morreu. E aí voltou de lá, para se cumprir o que fora dito pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Então aqui seria um midrash que o autor de Mateus fez de um texto, né, de Oséias, capítulo 11, verso 1. O texto fala assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Tá? Oséias 11, verso 1. Se você ler todo o capítulo 11 de Oséias, você percebe que ele não está falando de Jesus, ele está falando do povo de Israel que Deus tirou do Egito
e o trouxe para sua terra. Deus amou Israel como um filho, ok? Mas o autor de Mateus, ele dá um sentido alegórico. Ele faz um midrash disso. Ele faz um midrash. Mas ele cita um trecho do lá de Oséias 11, verso 1. Ele cita um trecho que lembra bem, né, de onde ele está citando. Ele fala, do Egito chamei meu filho. Ele pega essa parte aqui de Oséias 11, verso 1. Do Egito chamei a meu filho. Tá? Ele omite a parte que diz, quando Israel era menino, eu o amei. Ele só omite essa parte, mas a outra ele cita palavra por palavra. Então, mesmo dizendo que Mateus 2, verso 15 é um midrash, perceba que ele cita o texto de Oséias de uma forma que a gente pode lembrar do texto, pode encontrá-lo, certo? Então, se o autor de Mateus está fazendo um midrash lá, dessa questão do Nazareno, o que ele está citando deveria ser encontrado em algum outro texto do Antigo Testamento. Porque antes de fazer a alegoria, como qualquer pessoa que faz um midrash, qualquer judeu, né, como a gente já viu os exemplos aí anteriores, antes de fazer o midrash, ele deveria citar o texto de uma forma que eu ouvindo isso, pudesse lembrar, isso está escrito lá em Isaías, tá? Deveria ser assim, se fosse realmente aí um midrash de um texto que nós conhecemos. O autor de Mateus está provavelmente citando textos proféticos que não conhecemos, por isso a gente não encontra. Ele pode estar fazendo um midrash, mas ele está citando textos que nós desconhecemos. Estes textos, sim, estes textos que ele está citando que nós não conhecemos, provavelmente, deveriam ter essa profecia que diz que o Messias, isto é, o Cristo, deveria morar numa cidade chamada Nazaré. Isso alude à possibilidade real do autor mateano conhecer e usar textos que vão muito além de nosso conhecimento, né? Muito além daquilo que chamamos de Antigo Testamento. Se quisermos pensar em termos de inspiração divina, esta não aparece de forma presa a rótulos como canônico, extracanônico ou apócrifo, pelo menos não para Mateus.